Começamos aqui mais um programa Momento Jurídico, hoje ao vivo, dia 10 de abril de 2012. Eu sei que às vezes eu sou muito repetitivo de agradecer aos meus convidados aqui que aqui comparecem, né, mas eu não posso deixar de agradecer nunca, né, esses convidados que disponibilizam, né, o tempo deles, que eu sei que é escasso, para estarem aqui esclarecendo os assuntos, né, jurídicos, né, para vocês, né, que estão nos assistindo. Né, esclarecendo pontos importantes jurídicos que as pessoas às vezes têm dúvida, ou às vezes têm vergonha de ir ao estabelecimento, ir ao órgão, né, judiciário, ou ir ao órgão oficial para esclarecer essas dúvidas. E o programa tem esse objetivo, de trazer essas autoridades para virem aqui no programa para estar esclarecendo, né, esses pontos mais polêmicos, mais críticos, né, que as pessoas têm essas dúvidas, né, nesses tipos de órgãos. Hoje, não poderia deixar nunca de agradecer, né, essas duas presenças aqui ilustríssimas, né, essas duas presenças especiais aqui que eu tenho hoje. São dois amigos, acima de tudo, dois colegas de profissão também, e dois excelentes profissionais no que eles fazem, né. Um deles, eu vou passar aqui para as considerações iniciais, é o Dr. Leandro Botelho, que é oficial tabelião do cartório, né, cartório mesmo? Do segundo ofício de São Pedro da Aldeia. E o outro é o Dr. Carlos Melo, que é delegado titular do CRES, né, e também despachante oficial. Aí vocês vão me perguntar, hoje a gente vai tirar todas as dúvidas, tanto no tabelionato, que é o cartório, muita gente tem dúvida de cartório, o que o cartório faz, o que eu posso fazer no cartório, né, como é o concurso do cartório para as pessoas que estão nos assistindo aí, os bacharéis em direito, os advogados, né, que querem ingressar nesse concurso, né, e também o que um despachante oficial faz, o que o delegado do CRES faz, e além de delegado também é corretor. Hoje a gente vai tentar elucidar todas essas dúvidas, ou algumas, todas eu não acredito, né? Mas algumas dessas dúvidas, né, mais corriqueiras que as pessoas têm. Mas primeiro eu vou passar a palavra aqui. Boa noite, doutor Leandro. Muito obrigado pela presença do senhor aqui, né, a disponibilidade do seu tempo. Eu sei que o cartório, controlar um cartório, vamos dizer até presidir, ser chefe de um cartório, não é fácil. Eu sei que às vezes o chefe, né, fica até altas horas, botando as coisas em dias. Muitíssimo obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui esclarecer essas dúvidas, doutor Leandro. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite, da importância de conversar aqui na Noite Jurídica sobre o que é o cartório, a atividade cartorária, o respeito ao cidadão, a fiscalização que o Poder Judiciário faz rígida sobre os cartórios. Hoje mesmo eu estava chegando no banco lá, uma fila imensa, eu olhei preocupado, o cartório ao lado, falei, ai meu Deus, se tiver essa fila lá vai dar corregedoria e reclamação. Então, é uma atividade muito bem controlada pelo Poder Judiciário, pelo Tribunal de Justiça, pela corregedoria, e que tem que atender muito bem o cidadão, a necessidade de desburocratizar, de uma justiça rápida, os processos que vão se extinguindo, vamos para o divórcio, inventário, cartório, toda essa conversa, como funciona o concurso, a admissão de prepostos. Eu acho que nós podemos bater um papo bom hoje aqui, tratar sobre alguns assuntos. É um prazer. Muito obrigado, doutor Rafael, doutor Carlos aqui, o colega também. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Vai ser um prazer. E quem agradece aqui sempre, eu falo que o programa não é meu, o programa é do cidadão, né, da sociedade cabo-friense, e claro, trazer uma autoridade como um tabelião de cartório não é mole, gente, é difícil a beça. Né? E é bom tocar nesses assuntos, né, que muita gente às vezes vai no cartório, né, doutor Leandro, acha que a gente está fazendo um favor. E não, a prestação do serviço ali tem que ser eficaz, tem que ser eficiente. Né? O cidadão vai ali para o cartório, é um órgão, né, que está ligado ao Estado, então tem que ser bem prestado. Né? Isso é bom, a gente vai tocar nesse assunto do concurso, como deve ser prestado, esclarecer algumas dúvidas, né, que as pessoas têm com relação ao cartório. Doutor Carlos Melo, prazer também imenso, né, o senhor está aqui, eu sei que o senhor como delegado titular do CRES, despachante oficial, muita gente não sabe o que faz um despachante oficial ou poder. Existem muitos despachantes, mas às vezes não é oficial, então é importante a gente estar esclarecendo. Muito obrigado, doutor Carlos, por favor. Boa noite, doutor Rafael, boa noite, doutor Leandro. Para mim é uma honra estar aqui, esse convite. E nesse dia hoje, para nós corretores de imóveis, é uma data muito importante, que hoje foi feito hoje, durante todo o dia de hoje, a eleição para a nova presidente do Estado do Rio de Janeiro.
Então é uma honra poder estar aqui participando, poder falar para vocês, para os teleouvintes, que eles vão poder entender qual é a finalidade do corretor de imóveis, a responsabilidade que o corretor de imóveis tem no mercado hoje, porque a única profissão que está incluída no Código Civil explícita é o corretor de imóveis. Então, é muito importante a importância do despachante, documentalista, que é o despachante que pode fazer aduaneiro, pode fazer Detran. É muito importante hoje esse papo que vamos ter aqui. Eu espero que possa tirar algumas dúvidas de vocês. Com certeza, como eu sempre falo, né? Como às vezes quando o papo é bom, o tempo é curto. Mas desde já, eu costumo fazer ao final do programa, mas desde já eu convido os senhores novamente para estarem presentes no programa, que é muito assunto, né? Muito problema, muita gente, né, chega em dúvida, tanto para o doutor Leandro, quanto para o doutor Carlos. Então, com certeza, a gente vai tentar englobar aqui algumas dessas mais importantes, né? As outras a gente deixa para um próximo programa. Antes de começar aqui, perguntar ao doutor Leandro, queria só fazer a menção aqui ao Jornal Completo, né, onde eu tenho o prazer, né, imenso de estar escrevendo colunas. Tem outros colunistas aqui, como a doutora Cris Mansur, também fala sobre o direito, né? Tem aqui o pastor, tem vários colunistas bons e a matéria é vasta, né? Até agradecer ao Valmor Freitas, a Anícia, né, a todo mundo responsável por esse jornal que está vindo despontando aí na nossa região dos lagos, né, em toda a região dos lagos, e é um jornal de excelente leitura, e recomendo, né, a vocês estarem lendo, principalmente as colunas, né, dos nossos nobres colegas, os colunistas, e também as matérias que são de grande valia. Mas vamos voltar ao programa aqui. Doutor Leandro, muita gente, eu, desde a minha época das cadeiras de faculdade, sempre ouvi que o melhor concurso na área jurídica e o mais difícil é o tabelionato, é o concurso para tabelião de cartório. Aí a gente vai explicar, né, talvez o porquê, eu ouvia isso na época dos bancos da faculdade, até depois de formado, porque é um concurso que talvez você ofere um valor financeiro, dependendo do cartório, cartórios grandes, é claro, né, cartórios de capitais, ofere um valor financeiro muito alto, né, e o trabalho, lógico, também é muito grande, é volumoso, mas é um concurso que até dizem, eu acredito nisso, desembargadores costumam prestar esse concurso, pode ser juízes, serem nomeados desembargadores, costumam prestar o concurso para tabelionato. Então é um concurso e um dos mais difíceis, até por ser muito concorrido. Gostaria de explicar um pouco da experiência do senhor, o senhor não, que é você, muito novo, jovem, os dois, você jovem e já à frente de um cartório de suma responsabilidade dentro do município de São Pedro da Aldeia. Bem, a atividade cartorária, né, tinha a característica, até a Constituição de 88, de ser hereditária. Então, o cartório passava realmente de pai para filho. Na Constituição de 88, está aí lá no artigo 236 da Constituição, se a atividade do corretor de imóvel está no Código Civil, a atividade do tabelião está lá na Constituição Federal, não aumentando ou diminuindo a importância, mas já começou lá e pontuou deixando a regra clara que a partir da Constituição, uma vez vagando o cartório, se faz o concurso e a partir daí começou a ter o concurso para o cartório e ocupando a vaga. Você vai lá e faz o concurso de acordo com a sua classificação, tem uma seção de escolhas, cartórios mais rentáveis, por menos rentáveis, de acordo com a sua classificação, você vai escolhendo dentro de uma lista que é colocada de cartórios vagos e você assume aquele cartório e passamos a falar que é um concurso para ser empresário, praticamente. É um empresário que é fiscalizado pelo poder público, é um empresário que tem que atender aos ditames, a todas as determinações, mas, na verdade, você passa a contratar funcionários pela CLT. Você passa a receber o seu salário, vamos dizer assim, que é a diferença de tudo que o cartório arrecada, menos os repasses ao Tribunal de Justiça, aos fundos da Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, 30% de tudo aquilo que é pago no cartório, numa tabela estadual de custas e emolumentos. Você recolhe diretamente 30% para o tribunal, depois você paga suas despesas, paga sua locação, paga seus funcionários, paga luz, água, o que sobrar é do tabelião. Então, é aquele salário que muitos almejam, porque não é um salário, não tem teto. Então, o desembargador tem o seu teto, o tabelião não tem o seu teto, mas em contrapartida, como nada é tão maravilhoso, lindo assim, nada são flores, apenas você tem aquela responsabilidade
absurda. A responsabilidade pessoal, a própria Constituição já fala que uma lei regulará a função e a Lei 8935 é a lei orgânica dos tabeliães da atividade dos serviços extrajudiciais e lá fala que a responsabilidade é pessoal do tabelião pelos atos que são praticados. Então, se está ali fazendo uma transferência de um carro no balcão, que custa R$ 5,80 aproximadamente, esse carro de R$100 mil, e há uma fraude, o tabelião vai poder responder com até R$100 mil daquela venda de um ato que praticou por R$ 5,80. Então, olha o tamanho da responsabilidade. Imóveis de milhões. Então, por outro lado, você passa a ter que ter um seguro de responsabilidade civil, que antigamente era uma calção que se depositava R$300 mil para fazer o concurso. Mas depois que você passa em qualquer concurso, você não lembra das dificuldades. Você acha que foi simples, Então, se é mais fácil, mais difícil, é muito disputado e, infelizmente, não se cumpre a lei de a cada 6 meses ter um novo concurso. Se demora 2 anos, 3 anos, você tem sempre muito problema nos concursos de cartório. E é por isso que talvez se torne, né, muito mais difícil, mais concorrido. Que se fosse aberto o concurso em 6 meses, né? Mas tá uma pergunta pessoal, até por curiosidade, né? Eu sei que muitos bacharéis em direito assistem, né? Muitos advogados, como eu disse, né? É um concurso que desembargadores, né, querem, às vezes prestam esse tipo de concurso para, como o senhor falou, o desembargador tem um teto ali onde ele vai ganhar, tem um salário, que não é um salário ruim, mas tem um teto. Mas existem, né, cartórios em capitais, né, eu digo capital do Rio de Janeiro e capital de São Paulo, que chegam a render até milhões mês, né? Milhões que eu digo assim, são milhões de reais, mas chega a render 900, 1 milhão, 700 mil, 500 mil de lucro para o tabelião. Então, é claro, o desembargador que às vezes tem um salário de 22 mil, não vai, lógico que todo mundo vai querer prestar um concurso para ganhar 500 mil por mês, né? É muito difícil, doutor, o concurso, o senhor tem que se preparar muito tempo, se dedicar muito tempo para esse tipo de concurso? Olha, é um concurso, vamos colocar em grau de dificuldade, vamos comparar o concurso, é um concurso top, né? Então você vai comparar com um concurso de promotor de justiça, de procurador da República, de juiz. Só que o grande problema e o grande detalhe desse concurso é que quando você passa, você tem que ser muito bem classificado. Porque cada concurso que tem lá 100 cartórios numa lista, na realidade 90% dos cartórios não tem essa renda absurda. Agora 10% sim, muito bem remunerado, cartórios de faturamento altíssimo. Aliás, o que eu acho que contraria a regra da atividade, porque a pessoa já não tem mais acesso ao tabelião. O tabelião já não vai mais trabalhar. Tem 10 substitutos, 20 substitutos, 100 funcionários, então foge a regra. Eu entendo que esse tipo de empresa não é o que se pretendia na lei, as divisões e tal. E, além disso, o pior é que a maioria desses cartórios ainda é ocupado por alguém que ganhou um cartório lá atrás. Era amigo do governador, era amigo do presidente do tribunal e ganhou o cartório antes do concurso. Então, você vai no Rio de Janeiro, pega vários casos, com o passar do tempo, você vai observando a profissionalização, o concurso público, você valorizando isso, você escolhendo. Então, você passa lá, você tem que passar muito bem classificado. Passou entre os 10 primeiros, vai pegar um bom cartório. Na maioria das vezes, os concursos, você acontece o seguinte: primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, tá rico, pegou um excelente cartório. Depois começa a dividir. No final, tem alguns cartórios de registro civil, poucos rentáveis. Então, é muito injusto, porque é um concurso que, às vezes, você dedicou lá alguns anos, você entra no processo, faz a primeira etapa, faz a segunda etapa. Agora, o CNJ determinou que terá prova oral também, e vamos ver como é que vai funcionar. O Estado de São Paulo foi o primeiro, o CNJ agora ratificou que essa será a exigência aqui no Rio, mas é um problema, porque você, às vezes, no final, primeira etapa, segunda etapa, sua vida presa àquilo, você 6 meses dura um concurso, chega no final, você cai e não pode escolher. Então, você perdeu aquele tempo. Diferente de você passou no concurso para juiz, para promotor, em último lugar, você vai receber o seu belo subsídio lá e está tudo resolvido. E foi como o doutor Leandro falou, né? É uma empresa, né? Como eu gostei da classificação dele, né, doutor Carlos? Que você faz um concurso para virar empresário, né? Geralmente, para você abrir uma empresa, só falta sua força de vontade, né? Abre uma empresa, abre um estabelecimento comercial e não tem que fazer absolutamente nada, tendo, né, o capital, né, e a força de vontade. Não, o tabelião não, ele faz o concurso para virar, né, empresário. É complicado, mas a gente vai voltar aqui
com mais dúvidas aí sobre o cartório. Eu vou perguntar ao doutor Carlos. Doutor Carlos, o senhor é delegado do CRES, despachante oficial. E é claro, para ser delegado do CRES, né, o senhor é corretor de imóveis. O delegado do CRES, qual seria essa função? Muitas vezes as pessoas, delegado, né, já ficam com aquela, oh, meu Deus, delegado, né? Aí quando vai ver, não, delegado do CRES, né? Já fica aquela, aparece, delegado, vai prender alguém, vai... Então eu queria que o senhor explicasse o que o delegado, qual é a função do delegado do CRES, né? E uma grande dúvida que as pessoas às vezes não sabem, o que é ser um despachante oficial, qual é a sua função, quando que eu posso utilizar um despachante oficial, qual a minha preocupação como cidadão de querer talvez transferir um veículo, não sei nem se compete ao despachante oficial, ou então fazer, né, uma venda de imóveis, se eu posso procurar qualquer despachante, ou só o despachante oficial, aonde o despachante oficial aparece para dar uma maior legalidade, para não ser um ato nulo ou inválido, né, daquela venda ou daquela transferência de imóveis, aonde aparece isso aí? Bom, o delegado do CRES é uma nomeação, né? O presidente eleito pelos corretores, no caso, ele escolhe em cada município um representante dele, a qual vai atuar na função de orientar os corretores, de coibir e de mostrar a fiscalização, o exercício legal da profissão. Então, o delegado tem uma função muito importante no município. Muita gente não sabe, apesar de eu não gostar muito dessa nomenclatura de delegado, porque poderia ter uma outra coisa, não delegado, poderia ser um outro nome para esse tipo de função. Mas essa função ela é feita nomeativa pelo presidente do CRES, ele escolhe em cada cidade, eu já estou nessa função há 14 anos, e, claro, o corretor ele tem que se especializar, ele tem que saber os deveres, os direitos dele, tá? E procurar se aperfeiçoar na profissão. Quando eu procurei fazer o despachante documentalista, né, que é o nome correto, é uma profissão que tem um amparo muito amplo, até nos órgãos municipais, alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, como o caso do Rio de Janeiro, eles já outorgaram, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, eles determinaram que todos os órgãos públicos do município do Rio de Janeiro, o despachante tem e não precisa reconhecer firma, desculpa, doutor Leandro, mas ele pode, através de um selo, todo documento dele tem fé pública com esse selo. Então, o despachante ele tem essa importância, seja ela na alfândega, seja ela no Detran, ele pode ter esse acesso livre. Tá? Então, voltando à sua pergunta, doutor Rafael, o corretor de imóveis ele tem um papel muito importante. Só que o corretor de imóveis, pelo Código Civil, ele tem que só que aproximar as duas partes. Eu até discordo disso, porque a responsabilidade de você vender um sonho, porque o sonho ele é vendido de dois lados, de quem está comprando e de quem está vendendo. Então, ali termina um e começa outro. No Código Civil fala muito sobre isso, no artigo 722 ao 729, que o corretor ele tem que ter essa responsabilidade de ter esse contato muito firme e não deixar nada de errado acontecer. Principalmente as certidões negativas. Quando você assume um imóvel com exclusividade ou com uma opção de venda, o corretor tem que tirar as certidões negativas de quem está deixando o imóvel e do imóvel. Hoje você tem, estava conversando com o doutor Leandro nos bastidores sobre isso, você entra no Ministério do Trabalho, você tira a certidão gratuita para saber se a pessoa tem alguma pendência, porque às vezes não tem nada, chega na hora, você pode comprar um imóvel hoje, ele entrar por registro, aí quando for 5 horas da tarde, quando você vai entrar no registro, alguém entrou com uma petição pedindo aquele sequestro daquele imóvel. Acabou, você não vai, perdeu a merda, perdeu o imóvel. Então é muito responsabilidade do corretor, o corretor tem que aprender isso. Agora, o corretor não tem a obrigatoriedade de cuidar dos serviços de despachante. São coisas separadas. Então, o corretor ele tem que entender de documento, mas não cabe a ele fazer essa parte documental. Ele tem que contratar um profissional ou ele se profissionalizar para entender de documentos para poder chegar até o final da sua venda. Isso é importante, né, doutor Carlos? Eu sempre falo aqui, muitas das vezes as profissões são usurpadas, né?
Uma pessoa que não é corretor de imóveis acaba vendendo um imóvel e acaba... E às vezes, aquele velho ditado, que é barato às vezes sai caro. Então, é tanta peculiaridade, às vezes você, como no teu caso também qualificou bem, a venda de um sonho, para as duas partes. Tanta pessoa, às vezes, que está vendendo, às vezes vai pegar aquele dinheiro, ou está precisando de investir em alguma outra coisa, ou comprar um outro imóvel, quanto para a pessoa que está comprando um imóvel, que o imóvel é um sonho, né, de todo brasileiro, né, de toda pessoa. Então, às vezes, um sonho pode virar um pesadelo, né, doutor? Porque, às vezes, contrata uma pessoa que não seja especializada, ou não tome todos os cuidados, às vezes, não sei quanto que é a porcentagem de corretor, mas às vezes, vamos dizer que seja 5%, eu te cobro 2% dessa venda. Mas você está lá vendendo, até por reação, uma venda que poderia durar, sei lá, 10, 15, 30 dias, vai durar 6 meses e você ainda não ter transferido aquele imóvel para o seu nome. Doutor Raiva, eu costumo dizer, ao longo dos meus 5 anos mais recentes, que o mais importante é o corretor ter um intercâmbio com o tabelião. Um tabelião de confiança, onde ele vai tirar suas dúvidas, aquilo que ele não entende, o que ele está com dificuldade. Converse com o tabelião, procure essa aproximação com o tabelião, porque isso é muito importante, porque o tabelião, ele tem um recurso melhor do que o corretor de entender aonde vai poder ir, o que ele pode fazer, qual o caminho que pode tomar, porque nesse dia a dia de compra e venda, de administração, tem sempre um percalço ali que você vai ter problemas. Então, procura um tabelião, ter essa afinidade com o tabelião, com um cartório que você escolhe, que é aquele cartório que vai se dispor a te dar uma qualidade de serviço num momento que às vezes você precisa de uma emergência. Então, você tendo aquela afinidade com o tabelião vai abrir uma exceção para você, vai te dar uma certa diferença para você atender seus clientes. Isso é importante, que a gente está falando aqui. O cartório, ele é um prestador de serviço ao público, né? Uma empresa. Então, acho que tu, como consumidor, vou botar entre aspas, né? Você quer ir numa empresa, quer ir num restaurante, eu estou fazendo esse comparativo para ser bem entendido. Quer ser bem tratado, quer ser bem atendido, quer que funcione. Tenho certeza que às vezes o doutor Leandro vê ali uma fila no cartório dele e já fica preocupado. Não posso atender assim, e vamos, né, às vezes, dependendo da demanda, botar mais funcionários para atendimento. Porque aqui não é um órgão público. O tabelião está recebendo, né, lucros de tudo que você faz ali. Né? Na verdade, né, doutor Rafael, a atividade é prestada de forma privada, mas é uma função pública. Então, tem que atender a todos os princípios elencados na Constituição, elencados a legalidade. Na verdade, eu digo, quando dou palestra, converso com as pessoas, que as mulheres não precisam ficar constrangidas, porque é limpe e passe. Se tem lá os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, no artigo 37 da Constituição do Direito Administrativo, lá os princípios da atividade de tabelião, de serviços notariais, é o passe. É publicidade, autenticidade, segurança e eficácia. Então, não tem muito constrangimento. Limpe, passe, você já aprendeu metade da lição. E aquele exercício ali de lidar com o público é a atividade, o que se assemelha, mais uma vez, à corretagem, o corretor de imóveis do tabelionato. É a atividade de imparcialidade, você tem que exercer imparcialidade, e de prevenção de conflitos. Então, se você deu a orientação correta antes de entrar, de iniciar a negociação e as pessoas caminham bem, acho que é esse o caminho para poder dar tranquilidade, segurança, autenticidade, publicidade. Os princípios começam a fluir no seu dia a dia e nessa interação. Porque o corretor de imóveis já vem e explica para a pessoa, você está comprando isso, é aquilo, não tem pegadinha, não tem documentação faltante. Você pega lá se está devendo, se tem dívida ativa, se tem dívida de condomínio, se tem taxa de incêndio, que em alguns municípios não tem São Pedro Aldeia, Cabo Frio já tem no Rio, tem no Niterói. Então é importante essa consulta, essa interação e sempre com muito respeito, zelo ao seu usuário que está ali. Que eu não chamo de cliente, porque eu, apesar de falar muito em empresa, eu não vejo essa relação de consumo, direito consumidor. Não tem clientela, não entendo assim. Eu falei somente para entender, para tentar ser mais explicativo. Gente, esse primeiro bloco foi isso, né? A gente tirar essas dúvidas do que é um tabelião, o que é um delegado do CRES, um despachante oficial, falamos do concurso.
No próximo bloco, vocês têm que ficar atentos que a gente vai começar a falar de quais são as funções, as maiores dúvidas das pessoas. Hoje eu estou impedido de exercer atividade de advocacia, mas tenho colegas advogados que eu sei que os clientes, as pessoas comuns, perguntam muito, sabe muito, do divórcio e do inventário, né? Dois momentos difíceis, né, na vida de uma pessoa, né, que a lei veio para tentar simplificar, como o doutor Leandro falou, desburocratizar, né, esses momentos mais difíceis das nossas vidas. Quando a gente perde alguém e quando talvez a gente esteja se separando, né, de alguém. A gente vai falar sobre isso, o doutor Leandro vai fazer essa explanação, né, de como, né, fazer, de como proceder, de como, onde a lei permite ou não, né, vai dar essa explanação. E o doutor Carlos também vai falar mais um pouquinho sobre corretagem de imóveis, os cuidados que você deve tomar ao adquirir um imóvel e ao vender um imóvel. Né? E também falar, né, da grande eleição que tivemos aí, né, da eleição a presidente do CRES, né, vai falar um pouquinho sobre isso. Daqui a pouco dos comerciais, daqui a pouco a gente volta, fique ligado na gente aí. Lembrar para não esquecer. A Prefeitura de Cabo Frio inaugurou, junto com o Governo do Estado, a UPA de Tamoios e a UPA do Parque Burle, construindo anexo uma sala de espera para conforto do cidadão. Eu sou acompanhante da minha mãe e foi excelente atendimento. Ela chegou com a pressão a 22/18. Só saiu de lá quando a pressão ficou super baixa, os medicamentos. Excelente, doutora. A saúde em Cabo Frio é muito melhor. Clouds come and go, the rivers flow, millions of wheels go round and round, stars moving slow. Amarelou, tem que parar. Não faça do sinal amarelo um complemento do verde. Respeite a vida. O seu palhaço faz sorrir toda essa gente com as brincadeiras que você sabe inventar. Pois o sorriso da criança inocente sufoca a dor que a gente tem de suportar. Vendo alegrias nos saquinhos de pipoca, a vida é doce nos macinhos de algodão. Pirlim-pim-pim é o meu pozinho de paçoca. Lembrar para não esquecer. A Prefeitura de Cabo Frio criou o Café do Trabalhador. Passagem a R$1. O cartão social do cidadão. Esse cartão aqui ajudou em muita gente. Vem aí o Restaurante Popular. Eu, principalmente, tenho funcionário, vai ser bem melhor para nós. R$1, né? Qualquer um pode chegar e se alimentar direito, né? Claro que vou! Ai, ai, ai! Em Cabo Frio, o cidadão vive muito melhor. Boa noite, voltamos aqui com o programa Noite Jurídica. Hoje, com duas presenças mais do que especiais, além de serem amigos pessoais, né, uma grande amizade que a gente selou, são dois excelentes profissionais na área. Mas antes disso, não sei se está ali engatilhado, queria falar, né, a gente anunciou aí nova chamada do programa, já deve ter mais ou menos 1 mês, 2 meses. Né, estamos também com um blog, né, para participação. O blog está caminhando, a gente vai conseguir estruturar realmente o blog para ter uma participação maior do público, né, por e-mail, até às vezes, ao invés do e-mail,
ter aquela comunicação pelo blog, né, falar pelo blog, dar sua opinião, chamar, né, os convidados, pedir novos convidados, perguntar. Esse é o canal direto, né, que a gente está fazendo com vocês que aí nos assistem. Né, para quê? Está passando aqui embaixo, aqui, para quê? Perguntas jurídicas, tem dúvida sobre isso, tem dúvida sobre direito de família, tem dúvida de qualquer coisa, a gente vai tentar trazer os convidados e especialistas nesse setor para estar esclarecendo essas dúvidas de vocês. Essa é a única função desse programa, esclarecer as dúvidas jurídicas de vocês. Antes no primeiro bloco a gente conversou sobre cada um aqui, né, sobre sua profissão, concurso público do doutor Leandro, sobre a função do doutor Carlos, ser delegado do CRES, ser despachante oficial, né? E agora a gente vai esclarecer pontuamos, né, algumas dúvidas aqui mais corriqueiras, né, de cada profissão. Né? A primeira delas, o advento da lei aí, eu acho que foi em 2007, né? 2007, eu falo 2005. 2007, veio o inventário e o divórcio no cartório. Como eu falei, um momento difícil da vida, né? No inventário é quando a gente perde um ente querido, né? Então a gente sofre muito, né, emocionalmente, e a gente infelizmente tem que cuidar da parte burocrática. E a lei veio justamente para quê? Para simplificar essa parte burocrática, em vez de entrar com o processo judicial que dure, que perdure, né, durante 2, 3, existe até inventário de 50, 100 anos, né? A lei veio para simplificar, né, essa fase difícil da nossa vida. E também o divórcio, que querendo ou não, por mais que as pessoas, o casal, né, não se dê mais bem, seja melhor para o casal o divórcio, né, seja a última solução, infelizmente antigamente tinha que passar por trâmite de 1, 2, 3 anos, né, com processos judiciais, impossibilitando a pessoa construir uma nova família, de casar novamente, e ter aquela audiência, né, e estar vendo às vezes o cônjuge. É uma situação são duas situações na vida, são bastante complicadas. E o doutor Leandro vai explicar. Hoje nós temos, né, doutor Leandro, de fazer desses dois momentos mais difíceis das nossas vidas, de fazer isso em cartório e simplificar isso. Às vezes, em um dia, você consegue fazer um divórcio, né, com toda a documentação certinho, e um dia vai lá, assina e finalizou. Eu só explicar o advento dessa lei e hoje como são os trâmites, né, de ser feito um inventário e um divórcio. Esta tendência, né, dos últimos anos de desburocratizar, de ter uma reforma no judiciário, inclusive foi criada uma secretaria com status de ministério no governo Lula e muito incentivado, tem rendido frutos, né? Na verdade, um deles foi essa lei, a Lei 11.441 de 2007, é uma lei que tratou do inventário de divórcios extrajudiciais ou administrativos, como alguns tratam, mencionam esse nome também, que na realidade, né, trouxe algo que é desnecessário você levar ao conhecimento, à cognição do judiciário, ao crivo de um juiz, de um promotor, algo que já é de consenso, que as partes todas concordam, que não tem impedimento nenhum. Então, basta que as partes concordem, tanto no inventário quanto no divórcio, e não tenha nenhum herdeiro menor ou testamento, no caso de inventário, que você pode fazer sob a via administrativa. Então, vamos dizer assim, eu tive um falecimento na família, e um ente familiar faleceu. Geralmente são os sucessores ou, né, os ascendentes. Sucessores não, os ascendentes ou os descendentes. Né? Mas morreu um ascendente meu. Eu tenho como herdeiro, eu e meu irmão. E a gente concorda pelos bens ali. Não, eu tenho uma casa, uma lancha, vamos dizer, concordamos. Isso vai ficar com você, isso vai ficar comigo. Nós dois, os únicos herdeiros, nós podemos nos dirigir ao cartório para fazer isso, esse inventário no cartório, sendo maiores, é claro, maiores de idade. O direcionamento ao cartório acaba sendo inicial e depois retorna, porque, na verdade, o procedimento do inventário extrajudicial, vamos lá, que divórcio é bem parecido, mas vamos tratar o inventário esse caso concreto. O herdeiro já entra em contato diretamente com o seu advogado. Esse advogado elabora um esboço de partilha, da qual constarão lá, conforme preceitua o artigo 993 do Código de Processo Civil, bens, direitos e obrigações. Elencou, faz um plano de partilha, aquele esboço,
vai à Inspetoria Estadual da Fazenda, já calcula o imposto causa-morte, o imposto sobre transmissões e direitos, 4% sobre o valor do bem a ser transmitido, retirou aquela guia, na mesma semana é retirada aquela guia, paga-se, encaminha o processo para a Procuradoria do Estado, que responde por aquela inspetoria, naquele local. A Procuradoria do Estado confere se o cálculo foi feito certo pelo fiscal de renda, pela repartição, expede uma certidão de regularidade fiscal, encaminha-se ao cartório para lavrar a escritura de inventário e partilha. Então, eu tenho feito lá alguns inventários que demoram 40 dias lá. Tem o primeiro contato, a primeira conversa, eu explico, eu entrego um formulário e explano um pouquinho o que é que vocês querem, vamos facilitar aqui ou ali. Aí, então, o advogado encaminha lá, o cartório não pode indicar o advogado, isso é vedado pela resolução do CNJ. Também não tem, a pessoa pode falecer em Niterói, no Rio, pode fazer inventário em São Pedro da Aldeia, em Cabo Frio. Esta regra que existia do domicílio, da competência para processar o inventário judicial no domicílio onde faleceu, não cabe para o extrajudicial expressamente para facilitar justamente, apesar de eu não concordar, eu acho que a segurança jurídica fica muito prejudicada, mas a lei colocou claro, podemos cumprir a lei, vamos lá. Então, funciona assim. Então, em 40 dias você saiu com aquela estrutura, todo mundo assinou, vai levar o registro, está resolvido o problema. Não demora anos. Eu já vi inventários de 1939, coisas absurdas assim. Então, em 2 meses se resolve o problema, é mais barato e muito mais barato do que o inventário judicial, porque não tem a taxa judiciária, só tem o valor equivalente às custas, que lá nós chamamos de emolumentos extrajudiciais. O advogado também cobra mais barato, porque ele tem menos trabalho. É verdade. Então, é bom para todo mundo. Né? Inventário é bom e sério, né? E o divórcio é quase o mesmo procedimento. O divórcio pode durar menos, né, do que 40 dias. Dependendo, vamos dizer, um casal que não tem bens a partilhar, não tem filhos menores. Vamos botar como exemplo isso. É um casal, não tem bens e nem filhos menores. Casamos, agora queremos nos divorciar. É mais tranquilo, não é também? Muito mais fácil, muito mais tranquilo, porque basta anexar documentos pessoais, certidão de casamento atualizada e a declaração de que não está convivendo mais. E se não tem bens, pode dispor ali sobre o nome, como vai ficar, como não vai ficar. Se não tem bens, nem filhos menores, não fala sobre pensão, é simples. Na realidade, o casal comparece no cartório em um dia, na mesma semana ele está fazendo uma escritura de divórcio. E divórcio sem bens custa de 150 a 200 reais. É um absurdo de barato. Alguns advogados pedem até, falam assim, não fala na frente do meu cliente, porque eu falei, não, mas o seu trabalho foi o antes, durante e será o depois. A lavratura daquele documento ali não pode ser um absurdo de caro também, realmente. É para facilitar, então é para resolver o problema. Não dá tanto trabalho também para o cartório lavrar aquilo, não. E resolve. E é o cliente que sai dali satisfeito, feliz, me livrei daquela pessoa que eu já não queria estar mais ali, aquela relação não era mais aprazível para mim. Então, é muito bom. E é isso que traz muita felicidade na atividade notarial. É isso que sentir que a pessoa resolveu o problema, resolveu rápido. E senta lá. Entendeu? Inventário, então, eu adoro inventário. Eu fui secretário de vara de órfãos e sucessões por 5 anos. Então, eu gosto. Vem uma coisa difícil, eu falo, é comigo mesmo. Vamos deixar uma parte para sobrepartilha, vamos tirar a outra, ou vamos fazer assim, eu só quero resolver esse problema, quero resolver tudo. São 2 sucessões, 3 sucessões, vamos lá, vamos enfrentar, fazer. E é muito bom, é muito bom. Tem feito bastante no cartório em São Pedro, graças a Deus. E o divórcio, como o senhor falou de competência, uma pessoa que está nos assistindo, vão dizer, eu tenho um avô ou um pai que faleceu lá em Volta Redonda, mas eu moro em Cabo Frio, né, e gostei do Dr. Leandro, quero fazer no cartório dele. Ou então eu moro em Cabo Frio, resido em Cabo Frio, quero me divorciar da minha esposa. O divórcio também tem essa questão da competência ou pode ser feito em qualquer cartório, qualquer lugar? O divórcio também pode ser feito em qualquer local, o divórcio também pode ser feito em qualquer cartório. Na verdade, quando foi feita essa lei, a parte de inventário, de divórcio,
foi para a atribuição de notas do cartório. A atribuição de notas é aquela atribuição onde se faz escritura, procuração, testamento e autenticação de documentos, reconhecimentos de firmas. E essa atribuição de notas, ela é, na Lei 8935, na nossa lei orgânica, né, ela expressamente é colocada lá, salvo engano, no artigo 8º, da liberdade de escolha do seu tabelião de confiança. Então, você pode fazer escritura de outro estado, de outro município, no seu tabelião de confiança, que ele vai providenciar o registro ou vai te encaminhar para lá. A liberdade de escolha prevaleceu dentre a esperada segurança jurídica, almejada por uns, mas, na verdade, a escolha do tabelionato de notas, de livre escolha, de não ter essa vinculação ao local onde ocorreu o falecimento, ao local onde residiam as pessoas. Então, essa liberdade de escolha prevaleceu na Lei 11.441. E isso é bom, né, doutor Carlos? Porque a gente vive numa região litorânea, uma região de veranista, onde eu acho que já até não é mais uma região de veranista. Muita gente que tinha casa, morava em outras cidades, até outros estados, vieram se instalar aqui na região, né, residir na nossa região, contribuir para o crescimento da nossa região, né, que não temos, né, aqui só as pessoas que vêm aqui só fazem a contribuição para o crescimento da nossa região, né, seja de qualquer estado, seja de qualquer cidade, né, apenas vem aqui. Então é bom que às vezes, meu pai faleceu em Minas, puxa, mas eu moro aqui, tem que ir para lá, não sei o quê, faz tudo aqui. É a melhor coisa que a gente tem, né, doutor? Aproveitando, doutor Rafael, vale lembrar os corretores de imóveis, que muitos corretores pegam muito imóvel, pode vender através de cessão de direitos hereditários. O corretor, nem advogado, somente o cartório que pode fazer a cessão de direitos hereditários. Não se pode fazer através de documento particular. Isso sempre, a gente tem pego vários imóveis que cessão de direito. E, na verdade, às vezes não são nem cessão, porque o imóvel não tem nem documento público. Então, é uma cessão de direito possessório. Então, é uma coisa bem complicada. Aqui na região, alguns colegas, alguns profissionais têm o hábito de... Até as pessoas que não têm muito conhecimento, vão fazer uma promessa de compra e venda. Aí, quando eu pego o documento, está lá. O documento não tem escritura. Como é que vai prometer vender uma coisa que não é seu? Você não tem documento público. Então, é muito importante esse contato que o corretor tem que ter com o tabelião da sua confiança, que ele pode tirar suas dúvidas. E documento particular não é qualquer profissional que pode fazer qualquer coisa. Cessões de direito hereditário somente tem validade público. Ele não tem validade se for particular. E se o imóvel for registrado, isso é bastante importante. Eu não esqueço nunca mais da minha aula de direito de arte, que acontece muito na região, tanto Cabo Frio, como toda a região dos lagos, a pessoa tem a posse do imóvel, vai vendendo posse, mas nunca regulariza aquela situação. E é simples, a regularização, quer dizer, não é simples, mas a regularização do imóvel, quer dizer, você adquirir um imóvel por 3 coisas. Como o doutor Leandro falou aqui do LIMP e da posse, do passe com S só. Com S só, eu vou falar da rua, né? Que você só pode adquirir o imóvel pela rua. O registro, o uso do capião e a cessão. São os 3 modos que o direito atribui. Então, muita gente, vamos ali no cartório. Às vezes, né, doutor, acontece muito, doutor Leandro, doutor Carlos, vai no cartório, faz a escritura, o cartório está ali fornecendo, ele vai fazer a escritura bonitinha. Aí a pessoa acha que aquilo deu uma propriedade para ela, mas ele não registrou. Além da escritura pública, ele tem que registrar. Para você tirar uma certidão de ônus reais, uma certidão vintenária, que a gente chama, né? Eu nem chamo mais vintenária, certidão de... Tem vintenária. Teor, né? Teor, ônus reais. Ônus reais. A propriedade só passa a ser da pessoa quando tira a certidão de ônus reais e vê lá o seu nome. A propriedade pertence a fulano, Beltrano, ciclano. Ali sim, mas muita gente burla, né? Faz essa maquiagem. Vamos lá no cartório, vai lá no cartório fazer a escritura, mas a escritura particular que ele poderia ter feito em casa, que ia ter a mesma validade. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento técnico. Na verdade, eu acho que 70% dos casos as pessoas não têm conhecimento. Então vão pela simplicidade, pela maneira simples. Olha, porque eu confio no fulano me vendeu, era o pai dele que eu conhecia, e as coisas não funcionam assim no direito, a gente sabe disso. Então, aproveitando o assunto que foi do inventário,
é muito importante as pessoas... antigamente, o advogado tinha 30 dias para entrar com pedido de inventário porque senão pagava uma multa. Isso mudou. Hoje são 60 dias que pode fazer. Então, o advogado tem que saber que o que vale é o que está no RGI. Então, a gente tem pego lá vários problemas de estar lá o inventário quando vê ter uma casa, mas a casa não consta no RGI. Aí, doutor Leandro vai falar mais o trabalho que isso nos dá, de ter que fazer projeto, de ter que regularizar. Junto à prefeitura, depois vai ao cartório. Na verdade, na realidade, era uma situação já enfrentada lá na vara de órfãos e sucessões, né? Às vezes o advogado fazia uma partilha, e não estava a descrição exatamente como consta no registro de imóveis. Então você está inventariando o que está no registro de imóveis. Ah, mas naquele terreno eu construí uma casinha, a prefeitura me deu IPTU. A prefeitura não está tão preocupada assim em olhar o seu documento, não. Pegou o IPTU, botou para um nome, transferiu para o outro, mas tem que constar exatamente o que está no registro de imóvel, que é aquilo que será partilhado. Aquilo lá será dividido em 1/4, metade, 1/8. Então, é isso que vai determinar lá. Então, não tem muito... E outra coisa, cartório não pode fazer documento particular. Ah, fiz aquele documento do cartório. Não fez. Cartório só pode fazer documento público. Ele pode reconhecer firma, ele pode autenticar. Vai te dar um carimbinho e selo, mas ele não pode fazer documento particular. Se algum cartório estiver fazendo, é só denunciar a corregedoria. Não pode fazer. E essa fiscalização, né, doutor Leandro? Como o doutor Leandro falou, além de ser uma empresa, tem uma fiscalização ferrenha, né, da Corregedoria de Justiça, que é um órgão ligado ao Tribunal de Justiça do Estado, né, e vem, é só denunciar e falar, está acontecendo isso nos cartórios. É o que eu sempre falo, o povo também não pode ficar omisso. Viu uma coisa errada, a gente tem o Ministério Público, um cartório, né, não é bem assim, mas tem a Corregedoria, tem que saber também os órgãos onde a gente pode procurar. Foi no cartório, viu alguma coisa errada, alguma coisa equivocada, acho que a primeira coisa é falar com o tabelião. Porque às vezes os prepostos, né, os funcionários, estão fazendo a coisa errada e o tabelião não está sabendo. Fala, tabelião, se a situação não foi resolvida, procura a Corregedoria de Justiça, né, junto a um órgão ligado ao Tribunal de Justiça, é fácil, só entrar no site do Tribunal de Justiça lá, procurar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, vai abrir, vai lá, tem a Corregedoria lá, entra em contato e faz essa denúncia. Uma coisa interessante, doutor Leandro, que uma vez assistindo uma palestra do senhor, você, né, senhor, parece até que é velho, né, você falou da questão do plantão de cartório. Aquilo para mim foi uma novidade e tenho certeza que vai ser também uma novidade para grande parte do meu público que está nos assistindo. Plantão do cartório. Queria que o senhor botasse, né, um exemplo e falasse da obrigatoriedade de ter plantão de cartório. Isso é uma coisa, né, como eu falei, foi uma novidade para mim, né? Então, uma palestra até promovida pelo doutor Carlos, excelente palestra, não é porque o senhor está do meu lado não, mas aprendi muito daquela palestra, né, que o senhor proferiu lá para quase 500 corretores, que o doutor Carlos conseguiu, né, reunir, né, corretores, advogados, e eu queria falar, plantão, o que seria o plantão do cartório? Nós, naquela palestra, primeiro agradecendo pelo você, né? Que a gente começa a entrar numa idade que qualquer você emociona, é importante. Então, antigamente ele não era muito preocupante, agora já fica mais contente, obrigado pelo você. Mas naquela palestra, né, o que se conversou, que existe um plantão, né, nos cartórios, mas não é para todos os atos, na verdade. Existem duas coisas em cartório. O plantão, que é para o plantão propriamente dito, que é para atender, na verdade, a emissão das certidões de óbito. Porque os cartórios normalmente funcionam de segunda a sexta, de 9 às 18 horas, dentro desse horário de 9 às 18 horas, sendo que tem que trabalhar no mínimo 6 horas dentro desse período e comunicar o horário que está trabalhando às autoridades competentes. Tem que comunicar a corregedoria que está dentro daquele horário, de 9 às 18, no mínimo 6 horas. Este é o funcionamento ordinário. Mas o plantão é feito aos sábados, domingos e feriados, de 9 a meio-dia, apenas para registro da certidão de óbito. Houve um falecimento, você vem com aquela declaração do falecimento, comparece no cartório, faz o registro do óbito e tira a sua certidão, porque só assim você pode enterrar aquela pessoa. Então, é muito importante ter aquilo. Ainda assim, se não chegou nesse horário de 9 a meio-dia, sábado, domingo e feriado, primeiro, né, chegou lá, cartório está fechado, corregedoria.
não tira foto, pega a testemunha, corregedoria às vezes não funciona no fim de semana e vamos reclamar, tem que trabalhar direito. Aí, ainda assim, passou do horário, chegou depois um pouquinho, vai procurar o plantão judiciário da região, que aí o juiz vai dar autorização para o sepultamento e depois, no dia seguinte, dia útil seguinte, a comparecer em cartório para providenciar o registro e tirar a certidão. Mas essa é a importância do plantão do judiciário. De 9 às 12 horas, sábado, domingo e feriados, pode ser feito esse registro, a expedição da certidão de óbito para permitir o sepultamento. Então, vamos recapitular aqui. Um ente faleceu no sábado. Se faleceu no sábado, pego lá a declaração do hospital, né, que está falecido. De 9 a meio-dia eu posso comparecer direto ao cartório de registro civil, não é isso? Isso. De 9 a meio-dia, posso comparecer direto ao cartório e lá obter minha certidão de óbito. Isso. Né? Se passou desse horário, eu procuro o plantão judiciário, geralmente quem sabe dos plantões também existe no site do Tribunal de Justiça, do Estado do Rio, mas o advogado deve ter uma facilidade de achar, procura o plantão judiciário, vai ao juiz de plantão e ele ali autoriza o sepultamento da pessoa. Mas de 9 a meio-dia, sábado, domingo e feriados, tem que estar aberto. Se não, como o doutor falou e como eu sempre falo e reitero aqui, procure os seus direitos. Denuncie na corregedoria, fale que a cartório não está trabalhando direito, né? E denuncie para verificar se começa a tomar, né? A gente começa a trabalhar corretamente. Né? Como eu estava falando, até assim, existe esse trabalhar fora do horário nesse plantão. E desculpa que eu não concluí. E tem um outro regramento na Lei 3.350, a Lei Estadual de Custas, que fala também sobre alguns aspectos da organização do funcionamento do cartório, mais vinculado a custas, mas também fala de um horário, que tem um artigo que fala o seguinte, que o cartório pode funcionar fora do horário, pode funcionar, se deslocar, ir fora do cartório para fazer um atendimento a pessoa no seu domicílio, na sua empresa, só que se cobra um adicional por isso, mais 50% dos emolumentos. Mas quando se colocou essa regra de cobrar o adicional de emolumentos, obviamente o cartório pode funcionar na sua atividade de notas, por exemplo, fora do horário, atender no sábado, atender no domingo, atender após o horário, antes do horário, desde que comunique à corregedoria que praticou aquele ato, ao Tribunal de Justiça, fez aquele recolhimento, não há nenhum impedimento. Já teve entendimento pela corregedoria ultrapassado e que não se estava interpretando na forma finalística da lei, de que não poderia fazer isso, mas hoje está pacífico, está tranquilo que pode ter também esse funcionamento que não é um plantão, mas é um funcionamento fora do horário ordinário. Hoje, lógico que vai, como o doutor Leandro falou, se eu cobrar talvez uma taxa mais, mas pela comodidade, se a pessoa tiver condições de pagar, vai pagar. Doutor Carlos, doutor Leandro, vou perguntar para... Infelizmente, nosso tempo está ficando curto, a gente ainda vai para as considerações finais aqui, que eu vou passar a palavra para vocês, e é que eu sempre digo, quando o papo é bom, o papo flui, o tempo passa rapidinho. Às vezes, quando o programa... Às vezes, a gente tem que fazer aqui piruetas, né, para o programa passar. Mas, graças a Deus, meus convidados de excelente escalão, né, e a gente flui o programa tranquilamente aqui, graças a Deus. Então, Carlos, queria que o senhor abrangesse, fizesse um rápido apanhado aí sobre a eleição de hoje, sobre a presidência do CRECE, né, regional do Estado do Rio de Janeiro, né, como é que foi, qual é a importância, né, de mudança ou de modificação ou dessas eleições temporárias aí, fazer um rápido apanhado aí. Hoje foi, deve ter feito a apuração, já deve ter escolhido eleito o novo presidente do CRECE para a gestão de 3 anos. Nós tivemos 2 chapas, chapa 1, que era a atual situação, e a oposição, que era a chapa 2. A gente espera que, independente do vencedor, que continue levando o nome da categoria, que os próprios corretores entendam da responsabilidade que é a profissão de corretor de imóveis. Ele não está aí só para ir ali mostrar uma casa e vender a casa, vender um terreno. Ele tem uma responsabilidade civil e criminal muito forte. E ele lida com patrimônio, com o sonho de muita gente. E o corretor tem que ter isso em mente. E eu espero que essa classe nossa seja mais unida, procure, porque aonde pinga, doutor, nunca seca. Então, eu sempre falo isso para os meus colegas.
procure dividir, vamos trabalhar mais unido, tirar as dúvidas, para não ter problema, para que a população não vê o corretor de imóveis com qualquer, não desmerecendo qualquer outra profissão, mas ele tem uma responsabilidade muito grande na sociedade. É que é através da construção civil que o corretor faz o sonho de muita gente virar realidade. Então, eu espero que hoje, dessa nova eleição, ou se mantendo a atual administração, ou que se mude a administração, que eles possam cada vez mais elevar o nome da classe, que os corretores possam se especializar cada vez mais, estudar, que é muito importante em qualquer profissão você estar atualizado. E ter sempre um tabelião por perto e um bom colega advogado para que a gente possa tirar as dúvidas. Com certeza. É o que eu sempre digo aqui, ratificando o que o doutor Carlos falou, é sempre bom estar se atualizando. O mundo não para e o profissional não pode parar, né? Tanto qualquer tipo de profissão, seja você vendedor, seja você advogado, seja você médico, engenheiro, você não pode parar no tempo. Você tem que estar sempre estudando, se atualizando, para você, né, ser sempre ou não o melhor, ou estar dentro dos melhores ali da sua profissão, né? Se destacar, né, nesse meio que está sempre tão concorrido em todos os lados. Hoje o dia não tem mais aquele, a profissão é mole, vou ganhar. Não. Tem que estudar, tem que se dedicar para ser o melhor, se não o melhor, ou estar dentro dos melhores ali. Gente, infelizmente, o tempo foi muito curto. Acho que Fabiano cada vez mais está tirando meu tempo, né, Fabiano? Mas você não está gostando mais de mim não, hein, Fabiano? Brincadeira. Né? O tempo não é curto não, é que o papo, quando é bom, o tempo passa rápido. Né? Então, infelizmente, nosso tempo acabou. Já fiz o convite inicialmente e já intimo eles aqui no final do programa, que é o que eu digo. Se eu convidar não vier, eu faço o programa aqui sozinho e falo que não veio. Mas só, doutor Leandro não veio, doutor Carlos não vieram, deram uma desculpa, eu falo ao vivo aqui mesmo. E vocês vão estar com, acho que um filme queimado aí. Brincadeira, eles sempre estão muito dispostos, né? Por mais que eu sei que o tempo é escasso, sempre disponíveis. Né? Quando eu convidei o doutor Leandro, convidei o doutor Carlos, não, vamos lá, vamos adequar nosso tempo aqui, a gente fica lá uma horinha para tentar esclarecer. Vou passar aqui para as considerações finais aqui, né? Primeiramente para o doutor Leandro, agradecendo desde já e já fazendo um convite de retorno, né? Para estar aqui novamente no programa Noite Jurídica, agradecendo desde já, sei que o tempo é curto, né, do senhor, no seu labor diário, mas muitíssimo obrigado. Não é para Rafael, não é para Cabo Frio TV, sim para a sociedade cabo-friense, né? Uma parte da sociedade aldense também que assiste o nosso programa. Está esclarecendo, né, a toda essa população. Doutor Leandro. Agradeço o convite, né, a presença aqui. Espero que o nosso bate-papo tenha auxiliado em entender um pouquinho mais do que é a atividade do cartório. Esse híbrido aí de privado com público, faz concurso e qual o salário, tem salário, por que aquele valor, por que aquele valor que está tabelado, está numa lei lá, tem que ser cumprido. E que as pessoas, né, assim, que as pessoas realmente reivindiquem seus direitos e busquem saber o que é correto e tenham a exata noção do que estão fazendo, como estão fazendo. Procure o seu tabelião da confiança, busquem agilidade, acelerar. Não temos tempo para essa burocracia, para ficar perdendo muito tempo em cartório e muita coisa, então tem que ser rápido. Se é atendimento profissional, o cartório chega lá, no meu, em vários, né? O cafezinho está lá, ar-condicionado, o pessoal uniformizado, se tiver fila a gente não deixa, tira da fila, puxa para o lado, e a gente espera que tenha contribuído um pouquinho com essa conversa e que esperamos estarmos juntos mas em algumas outras ocasiões aí. Agradeço o convite. Bom, em breve, com certeza. Eu que agradeço, como sempre aí, foi bastante esclarecedor. Doutor Carlos, muito obrigado também. Eu que agradeço. Disponibilizado um pouco do seu tempo aí. Que o grande arquiteto do universo pode iluminar todos vocês e que esse programa continue passando essa informação à sociedade, aos profissionais. E a gente estamos aqui para tirar toda a dúvida, esclarecer. O que nós não soubermos, a gente pergunta ao tabelião, pergunta ao advogado e a gente vai aí abrindo sempre os horizontes com essa profissão aí de corretor de imóveis. Com certeza, gente. Eu mais uma vez agradeço a presença desses dois ilustres, né, advogados, profissionais dentro da área que fazem, né, e sempre esclarecedor. Em breve estaremos juntos novamente. Em breve estaremos juntos. Gente, mais uma vez, antes de terminar aqui, dar uma boa noite. Mais uma vez, o jornal completo,
aqui para vocês, semanalmente nas bancas, geralmente todos aos sábados. Excelentes colunistas, excelentes matérias, um classificado esplendoroso, um classificado excelente também. Leiam mais o Jornal Completo, que é um excelente jornal, eu recomendo, tenho certeza que todos os colegas também que passam por aqui recomendam o Jornal Completo. Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês estarem comigo. Entrem no blog, se comuniquem mais com a gente, que a gente faz o programa para você, para satisfazer somente você. Muito obrigado e uma boa noite.